Voltamos! Bom, o nosso papo hoje é com o doutor Isaías Fará, que vai falar conosco sobre direitos imobiliários, tanto da parte residencial ou até mesmo comercial. Boa tarde, doutor Isaías. Boa tarde, Renato. E aí, meu querido, tudo bom? Boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, que nós vamos abordar um tema bem pertinente, que é sobre os direitos imobiliários, não é isso, doutor? Perfeito. Antes de mais nada, eu queria deixar claro para o público o que seria o direito imobiliário em si. Então, o direito imobiliário ele abrange e envolve todas as relações jurídicas relacionadas a um imóvel, ou seja, o terreno e a construção e tudo aquilo que pode envolver, por exemplo, vou dar alguns exemplos, a compra e a venda de um imóvel, a locação daquele imóvel, né, um contrato de locação, fundos imobiliários, fundos de investimento que envolvem e investem em projetos envolvendo imóveis e todas essas relações atinentes sobre o lote, né, que seria o terreno, que a gente chama no popular terreno, e a edificação, que é a construção, a casa ou o prédio que está inserido naquele lote. Doutor, quando se fala de direito imobiliário, você começou falando agora aqui sobre a compra, os lotes, tudo direitinho. Por que há tanta burocracia nas compras desses imóveis? Bom, na realidade, o que acontece? O imóvel, ele seria a base do capitalismo, né? A terra, o terreno, ele é a base de todas as outras relações. Então, por exemplo, você vender e comprar alguma coisa, alguém tem que estar em algum lugar e a pessoa tem que vender. Ou seja, o imóvel, ele é a base da sociedade, vamos dizer assim. Então, como ele é a base da sociedade, é um bem muito valorizado. Ou seja, se ocorrer qualquer coisa errada com aquele imóvel, ou tiver qualquer problema, qualquer entrave, vou dar alguns exemplos. Você vendeu o imóvel não sendo dono, imagina essa situação? Imagina. Você vende um imóvel, você não é dono, a pessoa compra achando que você é dono e a outra pessoa é dono. Então, uma relação como essa... E acontece muito isso, né? Acontece muito, é um fenômeno que ainda é comum no Brasil, principalmente nos casos de imóveis que eles não têm a propriedade, tem só a posse. São aqueles imóveis que não têm matrícula, que são posseiros que entram. Então a pessoa fala, eu moro aqui, estou aqui, a pessoa acredita, compra na ingenuidade e acaba não adquirindo bem e daqui a pouco chega o proprietário de verdade. Olha que situação difícil. Nossa. Então, por isso que o que se chama de burocracia, na verdade, é uma superestima, é uma prudência grande do Estado na figura dos cartórios, dos tabeliões, para que essas relações elas sejam corretas e feitas exatamente seguindo a trilha de propriedade, a trilha de posse, para que não tenha esse tipo de problema na sociedade. Porque aí, como a gente brinca, né, aí vira uma zona realmente, né? Sim. E houve-se uma época que muitas pessoas tiveram muitos prejuízos concernente até mesmo a respeito disso que você acabou de falar, não foi, doutor? Não, exatamente. É o que eu falei. Você não levar em consideração todos os aspectos que envolvem o seu imóvel, as suas garantias, aquilo que você precisa saber antes de vender, até mesmo você saber quantificar e valorizar aquele imóvel, saber quanto vale, você poder vender aquele imóvel com mais tranquilidade, pelo preço correto de mercado. Tudo isso envolve situações que devem ser analisadas e principalmente também para locações. No caso de imóveis comerciais, é muito relevante que você saiba qual inquilino está entrando. O inquilino que está entrando saiba, por exemplo, se a atividade dele seria permitida naquele zoneamento. Então, o direito imobiliário também se envolve um pouco com o direito urbanístico, de você saber exatamente o que você pode fazer naquele imóvel, quais são as objeções que a prefeitura local, aquele município, pode ter em relação às suas atividades, para que você não tenha fiscalizações, multas. Então, a análise ela é muito mais ampla do que se parece. Quando a gente fala em direito imobiliário, ele abarca vários aspectos que normalmente a gente não acaba passando desapercebido. Então, quando se for locar, nós temos que ir em busca de uma empresa que seja uma empresa séria, né? Porque essa empresa séria, ela vai ficar responsável por tudo isso. Porque se você for locar de boca, quando você for tirar a pessoa, o inquilino, da onde estava alugando o seu imóvel, né? Você vai ter muitos prejuízos, vai encontrar com o imóvel todo quebrado. Eu já passei por essa situação. Sim, entendeu? É uma situação que eu fui muito querer comum. alugar de boca e acabei saindo no prejuízo. Exatamente. Por isso que o direito imobiliário, a base dele seria realmente os contratos imobiliários. Então, como você acabou de citar, o contrato de posse, por exemplo, contrato de compra e venda de propriedade, contrato de locação, os contratos até a longo termo comerciais, como o build to suit, que é uma modalidade comercial na qual aquele imóvel era um terreno e o locador, ele constrói o imóvel para o locatário, com a intenção, com um contrato longo, por exemplo, de 10, 15 anos, é uma modalidade muito comum também.
E outro aspecto muito importante dos contratos, Renato, é o aspecto das garantias. Então, quando a gente fala, por exemplo, de locação, as garantias, dúvidas que muitos me perguntam, eu vou compartilhar aqui com o público. Por exemplo, no direito imobiliário, quando a gente fala em locação, pelo Código Nacional, pela legislação vigente, você não pode ter mais de uma garantia, ou seja, o locador ele tem direito apenas a uma garantia em relação ao locatário. Por exemplo, um fiador, o caso às vezes do filho vai locar aquele imóvel, o pai é o fiador dele, por exemplo, um fiador pessoal. No caso, por exemplo, de garantia real, como por exemplo, uma verbação de um imóvel que você tem, então você coloca o imóvel em garantia daquela locação, um outro imóvel. Então eu, locatário, tenho um imóvel e eu garanto que eu vou honrar aquele contrato com o meu próprio outro imóvel, então a verba. Essa é uma outra forma de você garantir. Ou ainda, hoje, como é muito comum, a gente vê muitas empresas hoje que utilizam esse tipo, que é o seguro de locação, que são empresas que elas fazem um seguro, normalmente ele está embutido no próprio valor do aluguel e o locatário paga aquele seguro para que essa empresa faça as tratativas, como, por exemplo, retirar o locatário se ele não tem o pagamento, já adiantar os 3 aluguéis, por exemplo, para o locador. Porque a maioria das empresas hoje em dia estão pedindo 3 aluguéis adiantados, né? Exato, que é uma modalidade, às vezes, normal, muito comum. Ela é normal. Cada vez menos comum, porque hoje... Já pedi 3 aluguéis, e dependendo do local onde a pessoa vai alugar, né? Eu já peguei um caso que o cara queria 3 mil por mês de adiantado, somando, e é para 9 mil. Né? Então, bem alto, doutor? E não só é alto, como, por exemplo, também muitas vezes, devido às vezes, à burocracia de uma ação de despejo, imagina que o locatário não pague. Então, o locador ele ingressa com uma ação de despejo. Às vezes, o prazo para que ele obtenha o êxito naquilo, ou seja, o locatário seja removido do local, saia do local, demora muito tempo, às vezes muito mais que os próprios 3 meses. Então, às vezes, é pesado não só para o locatário, mas também pesado para o locador, que demora muito para restituir o seu imóvel. Então, às vezes, o seguro da locação, ele tem saído hoje, ele tem acrescido um pouquinho o valor das locações, mas em benefício sistêmico, vamos dizer assim, do risco. Então, o risco ele é socializado nesse sentido. Então, é uma modalidade que ela tem ganhado muita força. Entendi. Você estava falando aqui alguns minutos atrás sobre terreno. Qual que seria a atenção que todos nós precisamos ter na compra de um terreno, na compra de um lote? Quando fala de atenção, nos cuidados concernentes à documentação. Porque muitas pessoas falam assim, eu compro o terreno no local tal, que é mais barato, e a pessoa acaba comprando aquele terreno no bairro tal, que é mais barato, mas não sabe ele que lá na frente não tem o RGI, não é documentado. Qual que seria a atenção que precisamos ter, doutor? Olha, essa pergunta é muito legal, Renato. Então, você pegou num ponto realmente que machuca muitas pessoas que acabam desavisadas comprando terrenos. Aquele ditado do barato sai caro. Compra o terreno tal por 20 mil reais, o terreno tem 1.000 metros quadrados, a pessoa já cresce os olhos e é próximo de um bairro nobre. Isso tem muito, doutor, no Rio de Janeiro. Muito. Então, o que acontece? O primeiro ponto mais relevante que você deve analisar antes de comprar um terreno é a matrícula daquele imóvel. Ou ainda mais fundo, se ele possui a matrícula, porque tem imóveis que às vezes nem matrícula própria ele tem. Então tem primeira imóveis, observação no documento é a matrícula do registro de imóveis. Você vai até o registro de imóveis competente, você se dirige até o registro de imóveis competente. Hoje, até pelo endereço, muitas vezes, você consegue entrar, por exemplo, no site dos registros de imóveis, se chama registradores. Ou claro, no Google você coloca registradores e você obtém cópias da segunda via daquela matrícula. Você tenta achar. Se não, você se dirige até o cartório local, pega aquela matrícula e analisa. Quem está te vendendo o imóvel? Fulano de tal. Você vai ter que analisar se naquele documento está escrito fulano de tal como o proprietário daquele imóvel e você vai ter que ver a descrição daquele imóvel, ou seja, aquele lote. Qual é o tamanho daquele lote sendo vendido? É o que está escrito na matrícula? Olha aí, Qual que é a frente do imóvel? Qual que é o fundo do imóvel? Quais as dimensões? Aquilo ali está ratificado pelo cartório? Está assinado naquela matrícula? Aquelas dimensões vendidas para você? Esse é o principal ponto que dá mais dor de cabeça. Porque muitos imóveis, Renato, o que acontece? Você até existe uma matrícula, mas quem consta na matrícula já comprou e vendeu aquele imóvel várias vezes. Você está comprando às vezes o segundo ou terceiro comprador. E tem um nexo, tem um histórico de contratos que devem ser analisados para verificar se aquele comprador que está te vendendo, exemplo, na matrícula está lá Marcos. Marcos vendeu para João. João vendeu para Pedro, tudo no contrato. Eu vou explicar no próximo bloco a diferença entre contrato, escritura e matrícula. Para o pessoal é bem bacana essa pergunta. Mas Marcos então vendeu para João, que vendeu para Paulo, por exemplo. O Paulo está vendendo para você.
Eita! Certo? Só que acontece, você tem que analisar se aquele contrato do Paulo, ele vai ter que te mostrar o contrato com o João e o contrato do João com o Marcos que estava na matrícula. Ou seja, você tem que ter toda essa trilha documental para garantir que você possa averbar o seu nome na matrícula. Porque você só é dono, isso fique bem claro ao público, você só é dono quando o seu nome está na matrícula do imóvel e aquele imóvel está registrado com as dimensões dele, no endereço dele. Isso acontece muito com terrenos e lotes. Muitas pessoas acabam caindo numa cilada, num golpe, sem saber. Então, a partir de hoje, você já está ligado aí, o doutor Isaías acabou de nos explicar a respeito disso, que é a pessoa observar o número da matrícula no documento, não é isso? A primeira coisa que a pessoa tem que observar. Exatamente, buscar a matrícula, o registro da matrícula daquele imóvel no cartório de registro de imóveis local, competente por aquela região. Porque, só para finalizar, existem diversos, centenas de milhares de cartórios no Brasil, acho que chega até a milhares de cartórios hoje. E cada cartório de registro, ele tem uma competência territorial, ou seja, aquela fatia de território dentro daquele município ou daquele estado pertence àquele cartório. Então, qualquer lote que você vá comprar, necessariamente deverá estar sob a competência de algum cartório. Você vai nesse cartório de registro de imóveis competente por aquele lote que está interessado e tenta obter aquela matrícula ou analisa se ele realmente possui uma matrícula. É isso aí, cuidado, não caia numa nova armadilha, porque é aquele ditado, barato sai o quê? Caro. Sai caro. Sai caro. Doutor Isaías, você pode explicar pra gente um pouco sobre como que funciona a lei da anistia? Perfeito, esse é um ponto muito bacana, que é bom passar para o público. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, a lei está vigente, mas também existem outras cidades no Brasil que podem estar com essa lei de anistia de imóveis vigente. Então, o que é a lei de anistia de imóveis para o pessoal entender? Normalmente, quando você vai regularizar o seu imóvel, imagina que você já tem propriedade daquele terreno, ou o seu pai, ou a sua família, e você quer regularizar a edificação que está naquele terreno. Porque uma coisa é o lote, uma coisa é o terreno, é a propriedade sobre o terreno. Outra coisa é o que está dentro do terreno, a construção, aquela edificação. A lei de anistia, ela entra na parte de regularizar aquela edificação, aquela construção que está dentro daquele terreno, conforme os parâmetros da prefeitura. Porque você não pode construir de qualquer jeito, Renato. Muita gente acha que comprei imóvel, agora é meu, faço, já vai indo. Já põe a piscina, já põe a edícula, já constrói, já faz 3 andares, já vai construindo. E não é por aí, né, doutor? E não é por aí. Cada prefeitura tem a sua lei de zoneamento, seu plano diretor, que vai definir o que você pode construir naquele imóvel, qual uso você pode dar. Você imagina, por exemplo, se uma indústria química decide entrar num bairro residencial e fazer lá a sua indústria, do lado de um monte de residências. Imagina essa situação, uma situação traumática, certo? Mas não pode. Então, quando você vai construir, você deve se atentar às atividades que vão ser exercidas lá, ao tamanho do imóvel, às dimensões, e muitas vezes as pessoas não regularizam. Então, a lei de anistia, ela vem como um remédio da prefeitura, um perdão, literalmente, anistia significa perdão. A prefeitura perdoa o que você construiu irregular para que dali em diante você passe a se tornar regular e o seu IPTU, que é o seu Imposto Predial Territorial Urbano, possa ser atualizado sem que você pague taxas. Muitas vezes a lei de anistia, ela permite o quê? A isenção do IPTU retroativo dos últimos 5 anos. Por exemplo, você tinha 100 metros quadrados construídos. Aí você foi lá e aumentou para 200 metros quadrados construídos, certo? Essa diferença, você não pagou IPTU durante os últimos anos. Ficou lá, a prefeitura não verificou, você também não falou nada e ficou por isso mesmo. Você não aprovou o alvará e foi passando o tempo. Quando você vai pedir para regularizar aquela diferença, aqueles 100 metros quadrados de diferença, a prefeitura vai dizer para você, bom, agora você tem que pagar os últimos 5 anos do IPTU. Isso é a lei padrão, é a regularização padrão. Na anistia, não. Olha que diferença. Na anistia, a cada 15 ou 20 anos, normalmente, as prefeituras elas liberam leis de anistia para que as pessoas possam... Vamos lá, é como se fosse um aperto de mão de cavalheiro. Olha, você fez no passado, fica no passado, daqui em diante vamos começar junto, você regulariza, eu aceito, não vou te cobrar os impostos passados, daqui para frente a gente fica regular. Para a prefeitura é bom, porque ela passa a conseguir regularizar mais os imóveis, isso valoriza a cidade. Por que valoriza a cidade? Porque você já ouviu falar em financiamento? Financiamento bancário. O financiamento bancário, quando você vai vender o imóvel, quem hoje vai lá e compra à vista? Por exemplo, você tem lá, por exemplo... Ainda mais hoje depois da pandemia, né, doutor? Ainda mais hoje depois da pandemia. E assim, eu vou dar um exemplo claro. Você vai comprar um imóvel, ele vale 500 mil. Não, ele vale 500 mil financiado. Se for à vista, a pessoa vai querer pagar 400, 380. É sempre assim. Tem uma negociação não à vista. Então, quando você quer financiar, para o vendedor, pouco importa se o cara vai pagar à vista, vai pagar financiado. Quer pagar o banco, no final das contas. Então, ele quer os 500 mil no bolso. Só que para ele querer os 500 mil no bolso, nesse caso, ele tem que financiar. Tem que ser financiável aquele imóvel.
Então, para ser financiamento viável, ele tem que estar regularizado na prefeitura. Se não estiver regularizado na prefeitura, o imóvel ele não pode ser financiado. Então, ele perde valor de mercado. Imóveis irregulares perdem valor de mercado porque não podem ser financiados, não entram no mercado dos bancos, dos grandes bancos, e você acaba ficando aquém do mercado, tendo que vender ele, a gente brinca no mercado, a preço de banana. A preço de banana. Não temos como correr. Não tem. E tem que aproveitar agora a lei de anistia, porque a lei de anistia ela tem sempre vigência, ela tem um prazo, tempo limitado. E esses seriam os benefícios, doutor? Os benefícios são a isenção de IPTU retroativo dos últimos 5 anos, a isenção do ISS sobre a sua obra. Quando você constrói, muita gente não sabe, mas você tem uma mão de obra ali. Tem o eletricista, tem o pedreiro, tem o mestre de obras, ele vai lá e constrói. Às vezes você faz... Então, a prefeitura ela exige que sobre os serviços que você paga, você pague um imposto sobre serviço, ISS. Então, ela também perdoa isso. Se você regularizar pela lei normal, pela lei padrão, você teria que pagar esse ISS. Então, IPTU retroativo de 5 anos, o ISS, e para fechar, lembra aqueles parâmetros urbanísticos que eu expliquei? Olha, o recuo, a taxa de permeabilidade, por exemplo, a área verde tem que ter lá, o tamanho, a altura do imóvel, muitos parâmetros eles são perdoados na lei de anistia. Então não importa se você construiu errado, vamos dizer assim, a prefeitura perdoa muitos desses parâmetros. Se fosse pela lei comum, você teria que demolir, por exemplo. Construir até a frente do imóvel, tinha que ter um recuo de 4 metros. Construir até o final. Construir até o final, vou ter que demolir. Você imagina essa situação? Nossa. Fez acabamento, construiu a sala, colocou todo aquele sonho, aquela televisão, tudo pronto e tal, tem que demolir. Você imaginou isso para regularizar? Senão não vende. Olha a situação. Eita. Aí você fica sempre esperando a lei de anistia. E o momento chegou, o momento é agora. A anistia, ela veio para perdoar e começa daqui para frente. Não perca essa oportunidade. Eita, falou o homem. Olha, vou falar para vocês aqui, para todos vocês, procure o doutor Isaías a partir de hoje, porque ele tem todos os esclarecimentos, informações a respeito da lei da anistia. E eu gostaria de pedir, doutor, que você deixe seus contatos, fique à vontade para poder deixar maiores informações, até mesmo deixar uma palavra final para quem está nos assistindo agora. Não, perfeito. A palavra final que eu queria deixar, né, o nosso contato é Capital RI, Capital Regularizações Imobiliárias. Você pode achar a gente no YouTube, vai achar a gente também no Instagram, capitalri.br, o nosso site também, Capital RI. O recado que eu sempre dou, você também vai ver no nosso canal no YouTube, a gente está aqui para ajudar as pessoas a ter conhecimento. O conhecimento muda vidas, o conhecimento ele muda a sua trajetória. No que você investe, decisões que você toma hoje, decisões que vão afetar o seu amanhã. Verdade. E o seu imóvel é a base de tudo. Hoje, pouca gente sabe, Renato, Verdade. mas com o seu imóvel, sabe aquele carro que você vai comprar? Como normalmente você vai comprar? Você vai na concessionária e você financia aquele carro em trocentas vezes com o próprio carro em garantia. Muita gente não sabe, mas se o seu imóvel tivesse regular, você poderia ir no banco com um empréstimo com garantia real com o seu próprio imóvel, pegar aquele valor completo do carro por juros bem menores. Sério? E comprar o carro à vista com desconto. Olha lá. Sério? Muita gente não sabe disso. Olha. Por exemplo, vou dar só um dado aqui. 90% dos pequenos investidores americanos dos Estados Unidos iniciam a sua trajetória da sua empresa com crédito imobiliário. Crédito a partir do seu próprio imóvel. Coloca o seu imóvel em garantia, uma hipoteca e inicia o seu negócio com juros bem menores. Por quê? Porque o imóvel está regular e porque lá é tudo bem mais simplificado. Mas aqui, se você investe, lembre-se disso. Quem investe em imóvel nunca perde. Nunca perde. Lembre-se disso. O seu maior patrimônio é o seu imóvel. Falou, esse aqui é o cara, Procure o doutor Isaías Fará a partir de hoje. Já deixou os contatos, telefone, tudo direitinho? Deixei sim. Deixou? Tá bom? Doutor Isaías, muito obrigado, querido. Prazer, Renato. Pelo carinho, por todas as explicações aí. Estamos já expert.